Então, como nós dissemos, nós temos hoje um dia festivo, um dia de homenagem ao codificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec. E por que a homenagem no dia de hoje? Porque Allan Kardec, ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. E logo em seguida, ele teve uma oportunidade, estimulado pelos seus pais, de estudar numa cidade da Suíça, que centralizava todo o estudo da época, o estudo das ciências, o estudo da pedagogia, liderados por um mestre chamado Pestalozzi. E assim, logo na primeira infância, o professor Rivaio, ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o seu nome original, ele é mandado pelos seus pais para Yverdun, onde ele deveria estudar, então, com esse mestre Pestalozzi. E o espírito de Rivaio, ele era um espírito bastante reconhecido, inclusive no plano espiritual, e nós vamos encontrar em uma mensagem do espírito de Humberto de Campos, irmão X, que fala o seguinte: reencarna na cidade de Lyon, França, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, deu integral cumprimento à divina missão que traria à Terra, a era espírita cristã, sublime renascença para o mundo. Assim nós vamos ver que o espírito de Rivaio, ele era muito reconhecido e era um espírito realmente preparado para trazer uma nova fase para a humanidade. Nós vamos ter que, após a sua fase de estudos em Verdun, na Suíça, ele retorna para Paris e ele se dedica a escrever livros didáticos e também a divulgar o método de Pestalozzi. Mas como nós temos na figura do professor Rivaio uma pessoa que buscava cada vez mais se aprofundar em todas as áreas da ciência da época, ele se interessa também pelo estudo do magnetismo e ele começa a se aprofundar paralelamente a todas estas atividades de ensino no estudo do magnetismo. Em 1832, ele se casa com uma professora chamada Amélie Gabrielle Boudet, que foi a grande companheira de Rivaio em toda a sua existência, inclusive após a codificação da doutrina espírita. Era ela que participava da organização e que dava estímulo, motivação para que o professor Rivaio continuasse a sua tarefa. Nós vamos encontrar na Europa, a partir de meados do século XIX, acontecendo um fenômeno que eram os fenômenos das mesas girantes. Esses fenômenos, eles aconteciam nos clubes parisienses e eram fenômenos frívolos, que não tinham um objetivo mais sério. E nós vamos encontrar que os magnetizadores se interessavam muito por este fenômeno e convidaram então o professor Rivaio para que fosse assistir a estas sessões. Ele negou durante algumas vezes, porque ele não poderia, na condição dele e de compreensão que ele tinha dos fenômenos da natureza,
Ele não poderia compreender que uma mesa pudesse se movimentar, pudesse inclusive responder de forma inteligente algumas perguntas que eram feitas a ela. E ele então nega o convite durante algumas vezes, mas em 1855 ele resolve atender devido à insistência dos convites e foi assistir a essas mesas e deu para ele uma noção de que alguma coisa diferente estava acontecendo, que não era a mesa que respondia, alguma coisa estava movimentando, e ele fez várias observações e não encontrava nenhuma razão material para que aquelas mesas se movimentassem, para que elas respondessem perguntas de acordo com o alfabeto que havia sido montado para isso. E ele começa a questionar muitas coisas até o momento em que ele resolve, por si só, graças às suas observações, a entender que aquela movimentação das mesas acontecia por algo diferente, e o que ele denomina de espíritos. E ele reconhece, então, que havia a ação do mundo invisível, que havia a ação do mundo espiritual, e que esta ação do mundo espiritual seria uma das forças da natureza que poderiam explicar a imensidade de problemas que a humanidade passava. Assim, nós vamos ver que o professor Rivaio, ele viu naquele fenômeno inicialmente frívolo, ele viu que algo mais útil para a humanidade poderia ser realizado. Nessas sessões, nós vamos encontrar também em 1855 um espírito que se comunica chamado Zéfiro, que se identifica como um espírito protetor e que revela a Rivaio a sua missão de organizador, de codificador da doutrina espírita. E aí, semanas mais tarde, nós vamos ver que Rivaio ficou meio encucado com aquela orientação de que ele deveria codificar uma nova doutrina. E ele pergunta então ao espírito de Zéfiro o que ele deveria fazer para receber a missão. E como resposta, Zéfiro disse: o bem, e se dispor a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade. Aqui nós vamos ver que seria um grande, ou talvez o primeiro desafio que o professor Rivaio teria, porque além de ter a responsabilidade de organizar essa doutrina, como parte das informações que vinham do plano espiritual, ele também deveria enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades. E quem assistiu o filme Kardec pôde perceber que a vida do professor Rivaio não foi uma vida fácil. Foi uma vida difícil, onde ele encontrou, além dos desafios, ele encontrou a perseguição de setores da imprensa, setores da igreja, e isso trouxe em muitas situações para o professor Rivaio uma grande decepção, onde ele pensou até mesmo em desistir de tudo isso. Rivaio, ainda não satisfeito com aquela resposta que Zéfiro disse, voltou ainda a perguntar: será que eu estou apto a desenvolver essa tarefa? E a resposta: a nossa assistência, a assistência do plano espiritual, não te faltará, mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos cruéis conspirarão para a tua perda, ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma do que te parecerão os mais dedicados. Terás de sustentar uma luta quase contínua.
Então vejam que o professor Rivaio ele foi esclarecido de que ele estaria apto, mas ele deveria enfrentar grandes dificuldades e até mesmo a traição de algumas pessoas que conviviam com ele dentro da própria doutrina espírita. Assim, ele resolve fazer de uma forma muito metódica a organização do livro, que seria o primeiro livro da doutrina que ele deveria codificar, e ele resolve fazer na forma de perguntas e respostas. E ele acaba usando médiuns bastante jovens, como, por exemplo, Caroline Bodin, Julie Bodin, e aproveitando também a figura de Ruth Jafé, que auxiliava na revisão da obra. Para aqueles que se lembram do filme, vocês vão ver que Ruth Jafé é aquela médium que vai em busca de Rivaio na casa dele e se queixa de que o seu nome não havia sido mencionado na obra. E aí nós vemos a vaidade que a pessoa tinha de querer que seu nome fosse mencionado como autora daquela obra que ele codificara. Nós vamos encontrar que o próprio Rivaio não adotou o seu nome. Ele adotou um pseudônimo, que é Allan Kardec. E por que ele adotou um pseudônimo? Ele adotou o pseudônimo justamente para que tudo aquilo que ele havia feito no campo da educação na França não tivesse abalos caso houvesse qualquer perseguição, qualquer problema com a obra que ele estava para lançar. Em segundo lugar, ele também pensava de uma forma humilde em não usar o seu nome, no sentido de não fazer com que o seu nome já conhecido fosse o objetivo para que as pessoas comprassem a sua obra. Então, nós vamos encontrar no professor Rivaio justamente a humildade que havia faltado àquela médium Ruth Jafé, que gostaria que seu nome fosse estampado na obra inicial da doutrina espírita. Então nós vamos encontrar o professor Rivaio fazendo um trabalho didático, pedagógico, muito metódico na organização da obra. E quando ele termina mais ou menos com 550 perguntas, 551 perguntas, e achando que aquilo já estava terminado. Foi quando seu espírito protetor disse: você está apenas iniciando essa obra. Tanto é que o livro dos Espíritos, depois, ele teve um aumento feito pelo próprio professor Rivaio, e hoje ele tem mais de 1.100 questões desde a época, então, inicial. Assim, nós vemos que esse foi o início daquilo que nós conhecemos como doutrina espírita. E nós vamos ver que o professor Rivaio, ele então lança este livro, o Livro dos Espíritos, e aqui uma capa original do Livro dos Espíritos, né? E essa uma capa atual e traduzida, na primavera de 1857, a 18 de abril de 1857. E ele fala, então, que após um dia de intensa atividade relacionada à publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele abre o seu caderno de memórias e faz a seguinte anotação: hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças a enorme benefício que espalhará. Foi o início, foram os primórdios, então, da doutrina espírita, essa doutrina que hoje nós abraçamos como uma fonte de luz, de esclarecimento para guiar os nossos dias. Mas nós vamos passar a ver que ele teve, então, após o lançamento de O Livro dos Espíritos, uma série de perseguições, uma série de calúnias, inclusive.
Em primeiro lugar, na imprensa. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que houve praticamente, e motivado, é lógico, por ferir o orgulho e a vaidade de muitos que lideravam a religião da época, nós vamos ver que a guerra estava declarada e a imprensa foi realmente insuflada por essas pessoas, e ela fazia com que Kardec e a própria obra, o Livro dos Espíritos, pudesse ser ridicularizada diante da sociedade. E nós vamos ver que então este livro, ele acabou ferindo, acabou mexendo a fundo com a sociedade da época, os místicos e os homens da ciência. Porque, se vocês também se recordarem, foi no século XIX que Deus morreu algumas vezes por causa das teorias filosóficas que surgiram. Então nós vamos encontrar que a chegada de uma doutrina que falava sobre uma filosofia de vida, onde a crença em Deus era a sua base, ia de encontro a tudo aquilo que os filósofos materialistas estavam falando a respeito de Deus. E aí, então, nós vamos ver que tudo isso acabou sendo mexido para que eles pudessem, então, criticar, ridicularizar e tentar derrubar a doutrina que estava se iniciando. Também Kardec teve a perseguição da igreja. E aí nós vamos ver que até determinada ocasião, as críticas vindas da igreja basicamente eram a respeito dos fenômenos mediúnicos. Não se falava no conteúdo da obra, mas a partir de determinados momentos, quando começou a haver uma popularização das informações dos espíritos na França e em outras partes da Europa, o clero começou a promover ataques, inclusive à moral de Allan Kardec. Tanto é que na sua cidade de origem, na cidade de Lyon, nós vamos ver que Allan Kardec foi acusado por um padre durante um sermão dominical na igreja que ele dirigia. Foi acusado, então, de enriquecimento ilícito, de usar a doutrina espírita para o seu enriquecimento ilícito. E aí nós vamos ver que ele acentuava, dizendo que Kardec estava enganando as pessoas de espírito fraco com os seus livros, com as suas informações. Então, ataques morais começaram a vir da igreja em todos os locais, ao ponto de Allan Kardec responder isso em público, mostrando da sua necessidade material pela qual passava, inclusive mostrando a sua própria esposa, que havia renunciado a todos os bens da sua família, toda a situação boa que convivia a sua família, para que ela seguisse de uma forma altruísta o movimento espírita da época. A igreja também utilizou-se desta publicação, que é uma publicação do Vaticano, chamado Bibliografia Católica, e nessa publicação publicaram artigos deturpando as interpretações da doutrina espírita e, inclusive, adulterando as transcrições do Livro dos Espíritos. E aí este redator, Georges Gandhi, que era o redator desta revista do Vaticano, ele resolve se atirar num corpo a corpo em nome da religião católica. E aí então Kardec fala, essa é boa, a religião ameaçada por uma coisa que chamais de utopia. Ou seja, se fosse utopia, se fosse alguma coisa ilusória, não precisaria ser combatida porque ela própria desapareceria com o tempo.
Mas a força que a doutrina espírita começou a ter na França e na Europa por causa do lançamento do Livro dos Espíritos era tão grande que acabou incomodando, então, o pessoal do Vaticano da época. Nós tivemos um auto de fé, chamado Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. E foi um episódio inquisitorial, porque nós vamos encontrar que a partir de uma ordem do bispo daquela cidade, eles acabam queimando 300 livros que Maurice Lachatre havia comprado de Allan Kardec para divulgar a doutrina espírita na Espanha. Mas incomodados com o crescimento, com o interesse que as pessoas tinham pela doutrina espírita, ele resolve queimar em praça pública, confiscar esses livros e queimá-los em praça pública. Este ato, chamado Auto de Fé de Barcelona, acabou ficando como um movimento que estimulou cada vez mais as pessoas a quererem saber o que havia no conteúdo daquela obra que não podia ser lido. E então nós vamos ver que Allan Kardec fala: podem-se queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de abafar. E foi exatamente isso que aconteceu com esse Auto de Fé de Barcelona, onde cada vez mais as pessoas liam e procuravam o Livro dos Espíritos para querer saber algo sobre as informações, as orientações vindas do plano espiritual. Mas nós vamos encontrar que além dessas dificuldades externas, nós vamos ver que Allan Kardec teve o que ele julgava de mais prejudicial para a causa espírita, que era justamente os falsos espíritas. Porque os adversários, a imprensa, a igreja, muito embora fossem adversários poderosos, eram adversários que o faziam por sua ignorância e por não querer perder um poder sobre as pessoas. No entanto, o espírita que convivia com Allan Kardec, esse era um adversário realmente difícil. E ele, Allan Kardec, foi o primeiro a denunciar os falsos espíritas, os embusteiros, os interessados que se servem de uma doutrina séria. Tanto é que nós vemos na sua obra publicada depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que tem capítulo falando sobre charlatanismo. Porque a mediunidade, muito embora seja uma faculdade mediúnica que mostra a relação do médium com o plano espiritual, nós podemos ter médiuns desequilibrados, podemos ter espíritos malévolos, espíritos inferiores, e que acabam fazendo com que a mensagem seja uma mensagem destrutiva, seja algo que venha realmente trazer para aqueles que gostariam que a doutrina caminhasse dentro de uma homogeneidade grande, que trouxesse dentro da própria doutrina a própria separação. Então nós vamos ver que Allan Kardec ele se preocupa também com as pessoas que frequentavam com ele a casa espírita e estavam com ele no movimento iniciado por ele próprio como movimento espírita. Tanto é que também numa obra que ele publica, que foi a Revista Espírita, o primeiro periódico espírita surgido entre nós, ele fala: aquele que tem o desejo, e esse é um alerta que serve até para os nossos dias,
aquele que tem o desejo de organizar um grupo em boas intenções deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Vejam que Allan Kardec ele sugere, e até hoje isso é importante para nós, que não basta nós unirmos algumas pessoas, nós precisamos, para levar à frente o movimento sério, realmente conhecer o caráter das pessoas, conhecer a fundo as pessoas, porque nós poderemos estar trazendo para dentro do nosso movimento, dentro da nossa casa, nós podemos estar trazendo verdadeiras raposas vestidas de cordeiro. Então nós hoje ainda nos preocupamos com tudo isso, porque já era algo que na época de Kardec acontecia. E acontecia por quê? Por causa da vaidade das pessoas. Simplesmente isso. Dentro de uma casa espírita, onde nós temos pessoas que dirigem, algumas ocupam determinadas posições transitoriamente, outras querem ardorosamente e por vaidade ocupar as mesmas posições e fazem verdadeiras campanhas contrárias a tudo aquilo que se faz. Nós precisamos entender que esse é uma razão da imperfeição do ser humano, que sempre existiu e sempre existirá enquanto nós tivermos imperfeições. Mas Kardec encontrou, dentro do movimento que ele iniciava, ele encontrou pessoas com a intenção de destruir tudo aquilo que ele fazia. Como, por exemplo, uma pessoa que inicialmente trabalhou com ele, que foi Rustem, e que depois resolveu fazer uma doutrina paralela à dele. Nós vamos, assim, ver que Allan Kardec, ele também se preocupava com a continuidade da doutrina espírita. E ele coloca no livro A Gênese essa frase, que é uma frase interessantíssima, porque ela mostra que a doutrina espírita, muito embora tenha sido lançada em 1857, com toda a evolução da ciência, nós não tivemos seus parâmetros, os seus postulados abalados pela própria ciência. Ele coloca o seguinte, que o espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem que ele está em erro, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Portanto, em forma nenhuma, ele coloca a doutrina espírita como a palavra final. Ele coloca que se a ciência demonstrar algum dia que existe algum ponto de erro na doutrina espírita, que nós devamos seguir essa nova verdade, e a doutrina espírita se modificará. É uma condição, é uma afirmação de uma pessoa extremamente consciente, uma pessoa extremamente maleável, humilde, sabendo que ele estava fazendo algo de bom para a humanidade, mas que ele poderia, em determinado momento, se for o caso, ser contraditado. E caso fosse, nós deveríamos seguir, então, essa nova verdade. Assim, nós vamos encontrar que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela é considerada uma ciência, porque nós tivemos experimentações, a ciência de observação que Allan Kardec fez, ela pode ser considerada uma filosofia, porque ela mostra o interesse e a indicação da doutrina espírita com todas as aflições dos homens, e ela também é considerada uma religião, já que ela traz de volta a crença em um Deus Pai, traz de volta a fé, mas uma fé diferente.
Ele não traz de volta a fé cega, traz de volta a fé raciocinada. E fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Assim nos fala que é uma ciência que explica, uma filosofia que indaga e uma moral, uma religião que transforma a pessoa. Assim, todos os anos, nós procuramos fazer esta palestra para lembrar este homem que ofereceu sua vida à codificação, à organização da doutrina espírita. Os pioneiros de qualquer movimento são muito importantes. Eles não podem ficar esquecidos. E nós temos memória muito curta. Nós esquecemos muito fácil das coisas. Portanto, que nós possamos lembrar dos pioneiros, lembrar daqueles que travaram as grandes batalhas para fazer com que a verdade, fazer com que os benefícios das religiões pudessem ficar implantados no nosso íntimo, porque a religião é realmente a única maneira, o único caminho que nós temos de nos religarmos a coisas superiores. E quando nós nos religamos a algo superior, nós estamos no caminho do bem, no caminho do amor, procurando entender o nosso próximo, procurando conviver de forma saudável com a nossa família, procurando ser honesto, responsável no trabalho que abraçamos e sendo um amigo de todas as horas para aqueles que a nós recorrem. Assim, a doutrina é o grande caminho para nós. E Emmanuel nos fala que se Jesus é a porta para que a gente possa tentar entrar, para caminhar na senda do bem, Kardec, sem dúvida nenhuma, é a chave que fará com que essa porta se abra. Que todos tenham muita paz.